Esta mensagem é excepcionalmente inspirada por Deus, porque sem Ele eu não posso fazer nada. É a parábola do filho pródigo, em Lucas 15, versículos 11 ao 32. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe-se ao pescoço, e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. Saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. É interessante que o começo desta parábola encaixa-se perfeitamente num pastor presidente que conheci, ainda o conheço, tenho profundo carinho pela vida dele, mas que infelizmente ele resolveu pecar. Não direi o nome dele por respeito primeiramente a ele e a sua família, mas foi como aconteceu com o filho mais novo do dono daquela fazenda. Ele pegou tudo que tinha, saiu da presença do pai e gastou dissolutamente aquilo que tinha. E infelizmente repetiu-se na vida do pastor, se cumpriu esta primeira parte desta parábola. E enquanto ainda não houver a fome que aqui é dita a partir do 14, por enquanto o pastor ficará fora de seu ministério, fora de seu convívio familiar, tanto espiritual quanto carnal, sua família de carne e sangue, e suas famílias das igrejas pela qual ele fundou.
juntamente com vários outros pastores. E é triste saber que, infelizmente, esse pastor escolheu este caminho. Mas vamos orar por ele, para que, quando a fome chegar, ele caia em si e faça a mesma reflexão que fez esse filho mais novo que se tornou filho pródigo. E sabe que todos os trabalhadores do Pai têm abundância de pão espiritual, e ele começará a padecer fome espiritual. Então ele irá se levantar, pedir perdão ao Pai Celestial, confessar o seu pecado a ele e retornar para casa. Mas aí, como bem sabemos que a palavra de Deus sempre se cumpre, haverá aqueles que não escolheram o mesmo pecado e que irão se indignar pela volta dele. Porém, que haja a exerção, o exercício da misericórdia do Senhor no coração destes que irão se levantar com indignação pela volta deste pastor. Porque, sabendo que estão sempre na presença do Pai, mesmo sendo pecadores arrependidos, tudo que eles conseguem fazer é através do poder de Cristo, sem o qual não podemos fazer nada. Então, venhamos a praticar esta palavra que está em Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22, que diz: Então Pedro, aproximando-se dele, de Jesus Cristo, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Pois a esposa deste pastor, ela tem digamos, conceito bíblico de não aceitá-lo de volta, mas ela escolheu lutar pelo seu casamento. Porque aqui em Mateus 19, versículo 9, vai estar dizendo assim: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Podemos inverter os papéis da mulher para o homem, porque essa lei também serve para os homens. Então, meus amados, que venhamos, quando acontecer o arrependimento deste pastor, recebamos ele de braços abertos de volta, como o Pai está já o esperando de braços abertos pelo retorno dele. Pois Deus conhece o coração de cada um. Não se indignem, ou aqueles que se indignarem, peçam perdão a Deus, peçam misericórdia e direção ao Senhor, para que seus corações sejam preenchidos do amor que o Deus pode sentir por nós, para que este pastor seja bem recebido de volta como um filho pródigo que se arrependeu de ter saído da casa, da fazenda do pai, da casa do pai, da presença do pai, se arrependeu de ter gasto toda a sua fazenda dissolutamente e agora está de volta, não querendo ser chamado de filho, mas de trabalhador do pai. Eu sei que Deus o receberá de volta com todo o amor que ele sente por mim, por você. Reflita nesta mensagem. Graça e paz.